Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Estamos começando um novo projeto nesse novo ano que se inicia, que é o projeto Capa a Capa. O que é isso? Vai ser a nossa devocional, a nossa meditação diária aqui do canal Cristãos Cansados. A gente vai partir de Gênesis 1:1 e vamos até Apocalipse 22 para podermos revelar aqui, estudarmos, meditarmos em palavras, expressões, frases famosas da palavra de Deus e como essas frases, esses versos nos direcionam para quem é Jesus e qual é o plano da salvação na nossa vida. Então, vem comigo começar o ano com o pé direito aí na palavra de Deus. E eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, e assinar as notificações, porque daí você não perde um só vídeo. Todos os dias, às 5h30 da manhã, a gente vai ter vídeo novo, vídeo aí pegando esses textos, pegando esses versos, e eu tenho certeza que vai abençoar muito você. Então, se você se inscrever, clicar nas notificações e receber todas as notificações, você vai receber todos os dias aí os vídeos e não vai perder nenhum, e não vai ficar um dia sequer sem ali se alimentar na palavra de Deus. E claro, se você puder ajudar a gente compartilhando esse vídeo com outras pessoas, né, no seu WhatsApp, diretamente para as pessoas, em grupos da família, da igreja, de amigos, enfim, nas suas redes sociais em geral, eu tenho certeza que tem alguém que você conhece que com certeza precisa ouvir a palavra de Deus. E essa é uma ferramenta para você também se utilizar, né? O texto dessas meditações, dessas reflexões, se você quiser enviar só o texto também, vão ficar sempre na descrição dos vídeos. Então, corre lá, se inscreve, fica a par de tudo isso que está acontecendo. E eu tenho certeza que vai ser uma jornada incrível na sua vida, como tem sido na minha também ao preparar esse material. Tá certo? Então, vamos começar a falar um pouco agora sobre esse início de ano, sobre esse começo, né? Porque assim como sempre acontece, como é nossa tradição como seres humanos, né? Nesse momento de início de ano, o mundo inteiro está considerando novos começos. Sabe esse papo de ano novo, vida nova? Essa conversa que a gente sempre faz quando a gente faz a virada do ano de um ano para o outro. Só que você já parou para pensar sobre o início que Deus fez? Então eu quero te convidar para pensar sobre isso hoje por alguns minutos. Volta o seu relógio para o tempo antes das pessoas, dos planetas, dos prótons. Você já parou para pensar no que estava lá antes de todas as coisas? Qual é a imagem que vem à sua mente? Alguns dirão que não havia nada lá no início, apenas uma extensão escura e infinita de espaço vazio. E se você é um crente na Bíblia como eu, com certeza você já deve ter sido saturado por longos anos, ouvindo essas histórias de formas diferentemente contadas, mas que são diferentes da forma como a Bíblia conta. Sabe essa história que é contada de 1000 maneiras diferentes, de 1000 fontes diferentes, mas que se resumem a dizer que no princípio não havia nada e aí de repente, bang, boom, tudo passou a existir, tudo passa a surgir do nada, né? Então nessa história, as nossas origens estão em algum tipo de ponto zero absoluto. De uma não existência a gente passa para a existência. E se a gente para refletir nesse tipo de início, o que é a vida no fim das contas? Esqueça suas origens, por quê? Porque você veio do nada. Então se você veio do nada, tudo é válido. Apenas faça as coisas acontecerem, né? Construa algo para você, imponha algum tipo de significado na sua vida, seja um criador independente. Só que saiba que no fim das contas, bem lá no fundo, não há nada para se viver. Não há relevância na nossa vida, não há propósito. Existe uma outra resposta popular à pergunta o que havia no começo, como as coisas surgiram, né? Muitos dos mitos sobre a criação do mundo falam de guerras cósmicas, guerras no céu. Os deuses guerreiros estavam lá disputando a soberania e aí os perdedores acabam sendo expulsos desses ambientes divinos, né? A criação então ela pode ser explicada como um lugar de exílio para essas divindades travessas. Ou tem até uma história que conta de um deus que foi morto e aí o ventre dele foi aberto e lá dentro foi transformado num lugar para os deuses poderem se divertir, um jardim para eles poderem relaxar e tudo mais. E aí eles colocaram a humanidade lá para poder cuidar, para poder administrar e servir os deuses, né? Mas assim, o resumo dessas histórias geralmente é de que o mundo surge de conflito, de morte, de caos. Essa é uma história de luta, de tempestades, de egoísmo. É um verdadeiro matar ou ser morto. E aí os fracos sempre vão ser devorados pelos fortes. Os vencedores sempre vão emergir dos detritos cósmicos. Só que apenas por um tempo, porque sempre vai aparecer alguém mais forte para destronar quem está mandando no momento. No fim das contas, o que reina verdadeiramente é o caos. Talvez quando você imagine o princípio, você já pense imediatamente em Deus. Só que aí tem uma questão crucial. Qual é o Deus que você imagina quando você pensa nesse Deus que estava lá no princípio? Geralmente as pessoas pensam em um Deus totalmente solitário, totalmente por conta própria. E se você parar para pensar nisso, um Deus solitário, esse é um pensamento extremamente assustador.
Você consegue imaginar esse Deus solitário existindo por toda a eternidade, com ninguém e nada além dele mesmo, apenas lá sozinho nos seus próprios pensamentos para lhe fazer companhia? Esse tipo de Deus, esse Deus solitário, ele não sabe nada sobre relacionamento, ele não sabe nada sobre dar e sobre receber. Tudo que ele conhece é poder, é supremacia absoluta por toda a eternidade. Agora, apenas imagine se esse Deus estivesse lá no começo de tudo. Imagine se esse Deus tivesse criado os céus e a terra e você e eu. Se eu for honesto, eu preferia não viver nesse universo. Sabe por quê? Porque o que as nossas vidas vão significar se essa for de fato a história de um Deus solitário? Lembre-se que para esse Deus o amor não é algo primário, não é uma prioridade. Sabe o que é prioridade? O poder. Então, os mandamentos, eles vão vir naturalmente. Só que não vai ter companheirismo, não vai ter troca, não vai ter relacionamento. Sabe por quê? Porque esse Deus, ele sabe como ser supremo, só que ele não sabe como ser solidário. Ele não sabe como ter empatia para com o outro. Para o mundo todo, corresponder a esse Deus só pode significar uma coisa: submissão completa e absoluta. Portanto, o sentido da vida, no fim das contas, se resume ao quê? A escravidão. Mas você vai ficar muito satisfeito em saber que a Bíblia aponta para algo totalmente diferente dessas três versões que a gente viu agora. Porque a frase que nós vemos no verso de hoje é no princípio. E ela aparece 3 vezes na Bíblia. Uma vez, logo aqui no início de Gênesis, que é o nosso verso, e depois 2 vezes lá no início do Evangelho de João. Aqui em Gênesis diz, no princípio Deus criou os céus e a terra. E aí vai continuar a descrever esse processo criativo de Deus em termos plurais, certo? O Espírito de Deus se move sobre as águas, a palavra de Deus traz tudo à existência, e aí quando esse Deus decide fazer a humanidade, é uma decisão de um comitê, onde ele diz lá no verso 26, façamos, um termo plural, façamos o homem à nossa imagem. Não é eu vou fazer o homem à minha imagem. E João, que traz as outras 2 referências de no princípio, diz o seguinte, lá em João 1, versos 1 e 2, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio de todas as coisas com Deus. O que João está fazendo é simplesmente refrescando a nossa memória quanto ao livro de Gênesis. No começo, não havia um Deus solitário, mas uma pessoa chamada Deus o Pai. Além dele, havia outra pessoa chamada a Palavra, ou o Filho de Deus, que a gente vai conhecer durante a Bíblia como Jesus Cristo, que também tem o direito de título de Deus. E João também nos falará mais tarde sobre o Espírito Santo, que também estava lá no princípio e que também era Deus. Portanto, o que a gente percebe é uma realidade definitiva, de acordo com a Bíblia, de que antes de qualquer outra coisa havia um Pai amando o seu Filho na unidade do Espírito Santo. E nós chamamos essa relação, essa unidade de 3 pessoas, de a Trindade. E isso significa que durante toda a eternidade sempre houve dar e receber. Sempre houve proximidade, simpatia, companheirismo, partilha, interação e intimidade. Enfim, no princípio havia o amor. Agora, qual é o significado das nossas vidas quando nós entendemos esse começo? Bem, a gente está salvo de um grande nada e também estamos salvos de um terrível caos. Só que além disso, nós também não somos entregues nas mãos de um Deus solitário para sermos meros escravos, meros cumpridores de ordem. Não, esse Deus não nos criou apenas para mostrar o seu poder, mas para espalhar conosco o seu amor. O significado das nossas vidas não é nos encolhermos de medo diante do nosso Criador, mas de sermos abençoados por nosso amado celestial e respondermos em adoração. Nós nos relacionamos com esse Deus não mediante a escravidão, a sua vontade inquestionável, mas recebendo um amor incondicional e devolvendo esse amor em confiança obediente. Esse dia de Ano Novo é um tempo para a gente pensar nos recomeços e fazermos novas resoluções para nossas vidas. No entanto, antes de nós resolvermos fazer os nossos próprios recomeços, a gente precisa se lembrar das boas novas do Evangelho, de que um recomeço definitivo foi feito, um que molda e que muda tudo diante de nós. A realidade que guia de fato as nossas vidas não é o destino ou uma força superior, mas um relacionamento de amor. E a resolução inabalável desse Deus de relacionamento é de nos atrair para dentro dessa relação.